Olha só, a gente fala muito sobre a violência contra a mulher, sobre as agressões físicas e psicológicas. Para evitar, olha só, essa triste rotina, a Justiça concede as medidas protetivas. Elas servem para impedir que o agressor se aproxime da vítima, mantenha contato e garanta maior segurança às mulheres. Só em 2022, gente, foram mais de 13 mil medidas concedidas pela Justiça do DF. Vocês vão acompanhar agora numa reportagem especial sobre essas medidas protetivas com a nossa querida Larissa Batista. Balança. Palavras de ódio e agressões que não paravam. As ameaças constantes e violência psicológica, infelizmente, já fizeram parte da rotina da Mona e também da filha dela. Até que chegou uma violência mais, não sei se pode dizer grave, né? Porque tudo é grave. Né, que foi uma briga muito séria na presença da minha filha. Minha filha tinha 3 aninhos de idade, né, e eu saí de casa toda rasgada, ensanguentada no meio da rua, fui para registrar o boletim de ocorrência. Foi quando entendeu os riscos e a gravidade da situação que a Mona procurou delegacias e a ajuda de amigos e familiares. Mas a libertação veio de fato após uma medida protetiva ser concedida a ela em 2016. Enquanto ainda passava por uma separação conturbada com o ex-marido. E pedi socorro mesmo, pedi ajuda para me sair de casa, eu precisava sair daquele espaço, né, com urgência. E aí depois que eu fiz o registro, depois de uma semana, mais ou menos, eu recebi a medida protetiva. Este é um exemplo do poder que uma decisão judicial tem de evitar casos mais graves de violência doméstica, ou até mesmo um feminicídio. Mas o que chama a atenção é que o número de medidas protetivas concedidas na capital só aumenta a cada ano. Dados do Tribunal de Justiça aqui do DF mostram que só em janeiro deste ano foram mais de 1.250 decisões concedidas a mulheres, cerca de 250 a mais do que o mesmo período do ano passado. Os dados apontam ainda que em 2022 foram mais de 13 mil medidas protetivas concedidas, sendo cerca de 2.400 autorizadas de forma parcial. Esse maior número de medidas protetivas se dá a diversos fatores. Cada vez mais as mulheres e meninas estão informadas e a continuidade dessa educação, dessa informação para o geral da população é fundamental. Mas, por um outro lado, também acredito muito pela pressão social que demanda que o Estado tenha um novo olhar sobre esses casos, faz com que mais medidas protetivas sejam concedidas. Então, hoje, cada vez mais é cobrado que o Estado olhe para esses casos sobre uma nova perspectiva, que compreenda as peculiaridades do que é uma violência contra a mulher. Em um ano, o Ministério Público do DF recebeu mais de 15 mil solicitações de medidas protetivas de urgência para casos de violência contra a mulher. Este número é o maior dos últimos 16 anos. Em relação às queixas por violência doméstica, o MP foi responsável por ajuizar em todo o ano passado mais de 5.600 denúncias, um aumento de quase 10% em comparação com o ano de 2021. O Ministério Público, além de oferecer a denúncia e acompanhar a ação penal relativos aos casos de violência doméstica, ele realiza a fiscalização das entidades públicas e privadas de atendimento à mulher e ainda faz o encaminhamento dessas mulheres aos equipamentos públicos, por exemplo, de saúde, como os CAPs e os CEPAVs, da Secretaria de Estado da Mulher, como o CEANS, né, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, a Casa Abrigo, a Casa da Mulher Brasileira, e ainda aos equipamentos de assistência social, como os CRAS e os CREAS. Esta advogada especialista em direito da mulher explica que, em alguns casos, o juiz concede, além da medida protetiva, o uso de mais mecanismos de segurança para a mulher, como aplicativos e aparelhos de monitoramento. E, em caso de descumprimento por parte do ex-companheiro, uma nova denúncia deve ser feita. Descumprir medida protetiva é crime, para além daquele eventual crime que ele cometa. Então, ele descumpre a medida e dá um tapa nessa mulher. Então, comete um crime aí de lesão corporal. Então, esse crime de descumprimento precisa ser denunciado para que o Estado novamente haja nessa situação. Mais segura em relação às ameaças, a Mona recarregou as energias para desenvolver um projeto de acolhida
para mulheres que passaram pela mesma situação. Segundo ela, os casos de mulheres violentadas aumentaram após a pandemia. Por isso, sempre reforça a seguinte frase: ao menor sinal de violência, procure a delegacia, porque isso pode ser o início para um futuro feminicídio. Então, dê um tapa, questionou sua roupa, questionou que você está traindo, questionou, sabe, coisas simples, dê um empurrão, vai na delegacia e registra. Porque você precisa estar resguardada. Aí, procure os órgãos competentes, né? Isso que é essencial.